Agora são 8 horas e 33 minutos e fazemos contato com o advogado e cientista político, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, a gente teve aí hoje, saindo no jornal Folha de São Paulo, uma nota dizendo que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, decidiu adiar o prazo de funcionamento do grupo de trabalho do CNJ que estuda a implementação do juiz das garantias. E, por outro lado, também já existe a especulação de que o Toffoli pode adiar por 6 meses a criação dessa figura jurídica. Eu queria que você falasse primeiro a respeito da importância, da criação do juiz das garantias e também sobre essa movimentação em relação justamente à efetivação daquilo que foi aprovado no chamado projeto anticrime. Glauco, senhores ouvintes, o juiz das garantias, no meu modo de ver, foi um grande resgate do direito no Brasil, diante de tudo que se viu na Operação Lava Jato e também decisões praticadas por outros juízes na condução dos processos criminais. O juiz da garantia é aquele juiz que tem como objetivo fundamental assegurar na investigação criminal os direitos fundamentais, os direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Acima de tudo, é um juiz que vem para assegurar o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, que até então foi completamente desrespeitado, principalmente por causa da Operação Lava Jato. Glauco, quando eu vejo juízes, associações como a Associação dos Magistrados do Brasil, não são todos os juízes, e algumas outras associações, como dos juízes federais também, se colocarem contra os juízes das garantias, isso me preocupa muito, porque são juízes que atuam de uma forma corporativa em defesa de abusos que foram praticados no passado. Não é isso que se espera de juízes. Porque é exatamente no inquérito policial ou na investigação realizada pelo Ministério Público em que nós temos verificado um excessivo abuso praticado por autoridades do Ministério Público e autoridades policiais. Presos que são expostos, pessoas que são indiciadas e imediatamente já se tornam como condenados em desrespeito ao princípio da presunção de inocência. Eu vejo o juiz da garantia, Glauco e senhores ouvintes, muito ligado à lei do abuso de autoridade. Por isso, a reação dos juízes. A Associação dos Juízes, a Associação Nacional, a Associação dos Magistrados do Brasil, quando diz que nós estávamos então fazendo tudo errado, eu acho que estava fazendo tudo errado, porque eu acho que eles deveriam conversar, presidente da associação, com o atual ministro da Justiça, que era juiz e praticou uma série de ilegalidades durante a condução da Lava Jato. Da mesma forma, acredito que a Associação dos Procuradores da República deve conversar com os integrantes da Lava Jato, porque eles sim deram motivo para que essa lei, a lei que vem garantir a reforma, eu quero até destacar isso, Glauco, eu não gostaria de chamar de pacote anticrime, porque colocar pacote anticrime é colocar como se o Sérgio Moro fosse o dono dessa lei. E não é verdade. Trata-se de uma lei que faz uma reforma, uma pequena reforma penal e uma profunda reforma processual no Brasil. Ou seja, não é um pacote anticrime de Sérgio Moro. Sérgio Moro foi derrotado. O juiz das garantias é o juízo que vem mostrar a fragilidade do governo Bolsonaro e, principalmente, do seu principal artífice jurídico, que é Sérgio Moro. Então, esse juiz das garantias, eu vejo como é o juiz ao contrário do que fez Sérgio Moro. Porque entendo que o nome do próprio juiz das garantias é para garantir a Constituição contra os abusos praticados pelo Poder Judiciário, praticado pela polícia, praticado pelo Ministério Público. É isso que nós temos que ter em mente. Nós temos que ter o Parlamento brasileiro, ao contrário do que foi anunciado pela grande mídia, deu um basta na Lava Jato, ao estabelecer o juízo das garantias. Esse é o sinal político e agora jurídico a partir do momento que a lei foi sancionada. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal diz que vai prorrogar o juiz das garantias, eu vejo que ele está atuando contra a lei, porque a lei estabeleceu a vigência imediata, porque a lei processual, a partir do prazo dela agora, se eu não me engano é dia 23, agora no final de janeiro, que entra em vigor a reforma penal e reforma processual penal. Então, a lei processual, o artigo 2º do Código de Processo Penal é claro em dizer que as leis de natureza processual penal têm aplicação imediata. Ou seja, não cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal
dizer que prorrogar por mais 180 dias ou prorrogar por uma semana, 2 dias, tem que fazer cumprir de imediato. Isso não tem nenhuma dificuldade, Glauco. Quando entrou em vigor, por exemplo, o Estatuto do Idoso, foi estabelecido o juízo para cuidar da questão dos idosos. Quando foi estabelecida a Lei Maria da Penha, foi estabelecido o juízo de proteção contra a violência doméstica, contra as mulheres. Ou seja, é simplesmente os tribunais terem boa vontade para fazer a aplicação imediata da lei. Aí que nós estamos discutindo, Glauco, é um ponto muito importante na teoria do direito, que é a questão da eficácia das normas. A eficácia da norma, como a norma pega ou não pega, ou a sociedade aceita ou não aceita. Nesse caso em particular, os juízes, promotores e delegados de polícia estão fazendo um lobby muito forte contra a lei de abuso de autoridade e também contra os juízos das garantias. Eles não querem fazer com que a lei seja aplicada. Eles que eu me refiro aqui não são todos os juízes, não. Algumas associações, porque muitos juízes brasileiros, juízes que têm consciência, juízes que respeitam a Constituição desse país, colocam claramente que não vê nenhuma dificuldade. O juiz da garantia até favorece a eles, porque você vai ter 2 etapas agora no processo penal. Uma etapa que vai ter um juiz na fase do inquérito, exatamente acompanhando essa investigação, e numa fase seguinte, terminada a fase do inquérito, passa por o juiz da instrução e julgamento do processo penal. Ou seja, nós estamos dando amplitude, evitando que o juiz seja parte, que o juiz ajude o Estado acusador, no caso o Ministério Público. O juiz não tem que ajudar parte nenhuma, seja autor, seja réu. O juiz tem que ser juiz, tem que ser imparcial. Não é fazer como nós vimos no caso da Operação Lava Jato, em que o juiz muitas vezes se colocou como parte ou como chefe do próprio Ministério Público. Não é isso que visa. Então, essa lei, Glauco e senhores ouvintes, ela veio para restabelecer a ordem constitucional nos direitos e garantias fundamentais. E não cabe ao presidente do Supremo Tribunal Federal, nem ao Conselho Nacional de Justiça, porque não fazem parte do poder legislativo, mudar uma lei. Só o Congresso Nacional é que poderia prorrogar o prazo de vigência da lei. Isso não é papel de juiz, porque papel de juiz é aplicar a lei e não fazer lei. No caso, né, Folena, se houvesse aí um prazo para aplicação da lei, ele estaria inscrito justamente na própria lei. Não precisaria ter qualquer tipo de definição a posteriori. Isso mesmo, Glauco. Então, quando volto a ressaltar isso, eu vejo como atuação do ministro Toffoli, nesse caso, se essa informação do Folha de São Paulo, né? Essa isso, matéria da Folha de São Paulo. Vinculada, isso. Se for procedente essa informação da Folha de São Paulo, parece que o ministro Toffoli está se sujeitando a uma pressão política da Associação dos Magistrados. Porque, por exemplo, eu li esses dias que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais falou que já está totalmente preparado para imediatamente já cumprir, né, botar em curso a lei do juízo de garantia. Ou seja, se a Associação dos Magistrados do Brasil está insatisfeita, faz o que ela fez, vai ao Supremo Tribunal Federal apresentar lá o seu requerimento de inconstitucionalidade, né, sua insatisfação com relação à lei. Agora, não pode o ministro Toffoli ficar se sujeitando a pressões políticas. Não é isso que se espera de um chefe de um poder da República. Tem que saber absorver os problemas, saber ouvir, mas dar curso que está na lei. Então, não vai ser por essa política corporativa, uma política em que favorece, né, atos mal feitos do passado praticados pela Operação Lava Jato e de outros juízes e de outros policiais e de outros membros do Ministério Público que venha fazer com que uma lei não seja cumprida. Uma lei que veio exatamente, uma lei que seria até desnecessária, Glauco, se não tivesse tantos abusos praticados que nós constatamos, né, principalmente nessa Operação Lava Jato. A Constituição brasileira ela é muito clara no artigo 5º com relação à preservação dos direitos individuais, da presunção de inocência, do direito ao contraditório, da ampla defesa, do direito das pessoas não serem expostas, não terem a sua intimidade violada, e o que nós vimos o tempo inteiro nessas operações policiais e nessas operações do Ministério Público foi exatamente a violação da Constituição, rasgar a Constituição, Glauco, constantemente. Então, essa lei é uma resposta que o Parlamento brasileiro está dando a uma atuação indevida por parte de alguns promotores, por parte de alguns policiais e por parte de alguns juízes. Então, eu volto a destacar isso. Eu acho que os promotores, já que pedem tanto uma análise de consciência por parte de algumas pessoas,
partidos políticos de esquerda, progressistas, façam análise de consciência, eu penso também que, se for o caso, né, deveria ser feita uma análise de consciência por parte da Associação dos Magistrados e dos promotores, junto aos promotores e juízes que praticaram erros no passado. Que eles realmente erraram. Isso tem que ser reconhecido. A chamada autocrítica. Não, fica à vontade. Desculpa. Não, a chamada autocrítica, só ia complementar aí, que muita gente pede obrigado, de alguns partidos. Então essa autocrítica tem que ser feita pelos promotores e juízes, Gal, porque eles erraram efetivamente. Então, essa lei, não haveria necessidade de ter essa lei, se eles tivessem cumprido a Constituição brasileira e minimamente o Código de Processo Penal. Então, como eles não cumpriram nem o Código de Processo Penal, nem a Constituição acima de tudo, eles vêm agora, é necessário uma lei para dar um basta nisso. E deixar muito claro, na verdade, Glauco, são duas leis, a meu modo de ver, que devem ser interpretadas em conjunto. A lei de abuso de autoridades e a alteração, a reforma do Código Processual Penal ao instituir os juízes das garantias do artigo 5º da Constituição Brasileira na fase do inquérito, né, feito pela polícia e pelo Ministério Público. Então, se for oportuno, eu queria só também relembrar um ponto que sempre que posso aqui na entrevista ao Jornal Jornal Brasil Atual, eu procuro destacar que o Supremo Tribunal Federal tem muita responsabilidade nesses abusos. Isso não pode passar. Não é só o ministro Toffoli aí com a sua sujeição política. Porque quando o Supremo Tribunal Federal, em 2013, autorizou que o Ministério Público pudesse fazer investigações conjuntamente com a polícia, nós verificamos no que deu a partir de 2013, 2014, gerando essa Operação Lava Jato. Ou seja, o Ministério Público sem qualquer descontrole. Porque o Ministério Público é parte. Ao ser parte, como a polícia também, a polícia é o Estado e o Ministério Público é o Estado. Se no Código de Processo Penal a polícia antes ela tinha que ser supervisionada pelo juiz, a promotoria também tem que ser. Então, inclusive, a decisão do final do ano passado, em que o Supremo Tribunal Federal, de certa forma, disse que o Ministério Público e a Polícia, a Receita Federal, poderiam utilizar as informações do antigo COAF para fazer investigações, eu vejo que agora, com o juiz das garantias, isso tem que ser revisto, porque a lei do juiz das garantias, a reforma processual penal, essa que vai entrar em vigor, e que nós estamos aqui analisando, discutindo, ela é muito clara em dizer que vai caber ao juiz das garantias deferir o acesso às informações sigilosas. Então, aquela decisão do Supremo, ela foi anterior à reforma criminal, a reforma penal e a reforma da lei processual penal, que agora já está em vigor, vai entrar em vigor agora a partir desse mês. Então, só com uma autorização do juiz das garantias é que eu entendo que poderá ter acesso a informações sigilosas das pessoas. Está muito claro no texto da nova lei, Glauco. Agora, Folena, a gente sabe que você citou, né, as duas alterações legais, aí, a constituição da figura do juiz das garantias e também a lei de abuso de autoridade. E a gente sabe que para ganhar opinião pública, as pessoas que se opõem a isso acabam circulando informações falsas. Por exemplo, uma delas é a de que o juiz das garantias criaria uma outra instância no Poder Judiciário brasileiro. Outra também, em relação à lei de abuso de autoridade, foi divulgada por um dos autores de um dos projetos que deu origem, né, a essa lei, que é o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, que circulou uma notícia de que a nova norma proibiria que pessoas que têm a sua casa invadida poderiam divulgar imagens do invasor capturadas por câmeras de vigilância, quando a lei diz respeito à conduta de agentes públicos e não de pessoas comuns, no caso. Como você vê também essa circulação de inverdades, de fato, justamente para ganhar a opinião pública contra essas duas normas? Ô Glauco, isso tem sido, você foi muito, muito claro na sua exposição, quando levanta essa indagação, e muito oportuna também. Isso é o papel da extrema-direita, é o papel da fake news, é o papel das notícias falsas que nós estamos verificando no mundo inteiro, né, praticadas por agentes da extrema-direita, pessoas que não têm o menor compromisso com a liberdade de expressão e com a liberdade de imprensa. Porque dar notícia falsa não é papel da liberdade de expressão, nem da liberdade de imprensa. Esse juiz das garantias não cria nenhuma instância nova no Poder Judiciário e, em momento algum, ele tira das pessoas o direito de se proteger de abusos praticados contra autoridades policiais. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é antiga
e está válida até hoje, no sentido de que as pessoas podem produzir provas para se proteger na sua defesa. Podem gravar, inclusive fazerem gravações, podem gravações por telefone, qualquer meio, para se proteger contra abusos praticados contra eles, seja de natureza privada ou de natureza pública por parte do Estado. Então, se o senador Randolfo Rodrigues prestou essa informação, nós temos que checar se ela é verdadeira mesmo, foi muito infeliz, quer dizer, faltou uma análise séria por parte da assessoria do senador, no sentido de esclarecer, porque o senador, dessa forma, agindo, ele está atuando conforme os interesses dos que patrocinam notícias falsas, como vimos na campanha de 2018, feita pelo partido que venceu as eleições. Partido que o tempo inteiro, seja no governo, só pratica mentiras. É o tempo inteiro com desinformações. Não são informações que levem a população a ter menor segurança. Volto a insistir, senhores ouvintes, a lei de abuso de garantia é uma salvaguarda da sociedade, é uma salvaguarda da cidadania. Nós temos que respeitar e aplaudir, exigir que essa lei seja cumprida e tenha plena eficácia. Não vão ser juízes nem promotores que vão fazer com que essa lei não seja cumprida. A sociedade, aí vem, Glauco, uma ação política, inclusive é a matéria anterior que eu estava assistindo, ouvindo no jornal. Cabe à sociedade ter uma atuação política efetiva, ir para as ruas, os movimentos sociais, os sindicatos, associações, os partidos, irem para a rua para exigir, porque do outro lado, as forças contrárias, as forças da reação, as forças reacionárias, estão agindo para que essa lei não tenha eficácia. Inclusive os meios de comunicação social tradicionais, quer dizer, os meios de comunicação da grande mídia, que todo o tempo procura, com desinformação, desvalorizar uma lei que, inclusive, os protege. Essa lei é a garantia de todos, inclusive dos meios de comunicação social, por abuso, posso dizer, praticados por policiais, entrando em meios de comunicação, de promotores durante uma investigação criminal, querendo cortar ou interromper um meio de comunicação social e divulgar. Quer dizer, essa lei é para isso. Então, eu chamo a atenção de todos. É uma lei que seja para até mesmo aqueles que aparentemente acham que têm poder. Porque diante do que as coisas estão sendo encaminhadas, diante da onda fascista, que desrespeita a tudo e todos, essa lei é para dar um basta, ajudar já a frear esse fascismo. Então, eu volto a dizer, Glauco, nós temos que nos mobilizar efetivamente como sociedade para exigir o pleno cumprimento da lei. Tá certo, Folena, muito obrigado aqui pela sua participação e um bom ano novo. Obrigado, Glauco, bom ano novo para todos aí da rádio e para todos os ouvintes. Muito obrigado. A gente que agradece. Conversamos aqui com o advogado e cientista político, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.